Olá, gente. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências, para a gente continuar o assunto do capítulo 4 a respeito dos níveis de organização do corpo humano, nível de organização dos seres vivos, mas a gente vai tratar, como o capítulo do livro trata, que são os níveis de organização do corpo de uma pessoa. E aí eu tinha comentado com vocês que esses níveis de organização, ele começa do átomo, que se organizam em moléculas, que formam as organelas, e essas organelas se estruturam formando uma célula. Aí, para entender como é que uma célula eu primeiro tive que demonstrar para vocês a evolução do estudo da célula, como foi que foi identificada, como foi que ela foi encontrada, o aparelho utilizado para visualizar uma célula, que é o microscópio, os tipos de microscópio, a gente vai ter como usar apenas um desses tipos, que é o microscópio óptico, que é o microscópio que utiliza a luz solar para visualizar, ou a luz de uma forma geral, a luz para visualizar, porque os primeiros utilizavam a luz do sol refletida no vidro, no espelho, mas a gente usa uma lâmpada com capacidade de emissão de luz incandescente para poder atravessar o material e a gente visualizar. Então, para distinguir as estruturas celulares, é necessário um microscópio mais aprofundado, é necessário um microscópio mais bem trabalhado, mais detalhista no campo de percepção visual, que é o microscópio eletrônico. Como a gente não tem possibilidade, então a gente fica com o nosso básico microscópio óptico, que para muita gente é uma coisa não muito comum. O comum é a gente não ter ele nas escolas. O Murilo Braga tem, então a gente pode utilizar esse do Murilo Braga para poder, quando a gente retornar às aulas, visualizar um pouquinho, trabalhar, ver como é que funciona, pelo menos, o microscópio óptico. Então a gente viu a estrutura da célula e analisamos alguns tipos celulares. Quais foram os dois tipos celulares que a gente estudou? A célula animal e a célula vegetal. Foram esses dois tipos, célula animal e célula vegetal. Então, o que eu pedi e o que eu ofereci de informações para vocês? Como é que a gente pode diferenciar e o que a gente pode dizer que é igual dos dois, dos dois tipos celulares? As estruturas que são comuns, membrana, mesma constituição, citoplasma e núcleo, onde contém o material genético. Além disso, as organelas, outras organelas que a gente pode encontrar, são as mitocôndrias, que é para a respiração celular, para fornecer energia para a célula, os ribossomos, que fazem a produção de proteína, traduzindo tudo aquilo que o núcleo tem de informação para poder fazer com que a célula funcione normal, funcione bem. A gente analisou outros componentes, como os retículos endoplasmáticos, granuloso, não granuloso, ou liso e rugoso, que é a nomenclatura mais antiga. E analisamos também as estruturas que há diferenças ou que permitem a visualização e a percepção de diferenças entre célula animal e célula vegetal. Então, o que eles têm de comum e o que eles têm de diferente. Essas são as duas coisas que a gente vai ter que vocês vão ter que identificar na nossa futura avaliação. O que ele tem de igual? Membrana, citoplasma, núcleo, os ribossomos, retículos endoplasmáticos, sistema Golgiense e as mitocôndrias. O que eles têm de diferente? Bom, a célula vegetal apresenta um revestimento externo à membrana, que é uma parede, gente. Imagina para que ela serve, qual é a característica? Uma parede celular, rígida, resistente. A célula vegetal tem uma estrutura que armazena água dentro da própria célula, que é um vacúolo de suco celular, ou seja, de água. Você tem os cloroplastos, que são aquelas organelas com capacidade de fazer a fotossíntese. Então, que é o que torna a planta independente, autossuficiente e autotrófica. Ela consegue produzir seu próprio alimento a partir dessa organela que ela está lá no citoplasma de cada uma das células. É claro que o cloroplasto ele vai estar com função em algumas partes da planta, aquelas que têm contato com a luz solar e que, portanto, ela pode desenvolver o processo fotossintético. Bom, vimos isso daqui, lembrando que os níveis de organização, partindo de átomos, moléculas, organelas, célula, seguindo daí, tecidos, porque grupos de células formam um tecido, com a mesma função, grupos de células com a mesma função formam um tecido, o conjunto de tecidos diferentes que interagem com a função formando órgão, aí forma um sistema e aí constitui um organismo, mais de um corpo pluricelular. Certo? Então, para visualizar isso, então a gente citou a espécie humana como exemplo básico para poder analisar
esses níveis de organização. Desse exemplo básico, então, o que foi que eu comentei com a turma? A reprodução humana, tá? Aquela figurinha lá, tentadora, onde tem o sexo masculino, o sexo feminino, produzindo gametas, o espermatozoide e o ovo, formando uma célulazinha só, chamada de zigoto ou célula-ovo. E a partir dali, aquela célula-ovo que tem um DNA, ou um conjunto de DNAs, que é específico para ela, não tem outro ser vivo que tenha. E a partir daí ela começa a se dividir, né, até formar um novo organismo. Só que aí, gente, a gente tem que entender o seguinte. Quando o zigoto se forma, ele tem uma constituição genética só. E aí, quando ele vai se dividindo, ele vai mantendo essa mesma constituição genética em cada uma das células que ele origina. Então, todas as células resultantes do zigoto, ou seja, de um organismo, elas são geneticamente iguais. Mas, apesar de elas serem geneticamente iguais, por que elas são diferentes entre si? Por que elas conseguem formar tecidos, que são grupos de células com funções diferentes, ou com funções específicas, né, funções comuns? É porque, apesar de terem a mesma constituição genética, nem todos os genes vão estar funcionando na mesma célula ao mesmo tempo. Então, tem um grupo de células que começa um gene a funcionar, o outro não funciona. Aquele que nessa célula daqui não consegue funcionar, está funcionando nessa. E aí, quando ele começa a funcionar nessa, então ele vai desenvolvendo características específicas para essa célula. E vai tornando as células diferentes entre si, permitindo que ocorram funções também diferentes. E a partir daí é que constituem os tecidos, porque são grupos de células semelhantes entre si e com a mesma função, tá? Mas diferente de outras, evidentemente, não pode ser tudo igual. E aí a gente arrumou esse conjunto de células em 4 grupos de tecidos. Quais foram esses 4 grupos de tecidos? O tecido epitelial, certo? Está aí, os tecidos epiteliais. O tecido conjuntivo, está aqui o segundo, tecido conjuntivo. O tecido muscular e, por fim, o tecido nervoso, certo? Então, o que é que a gente já comentou? A gente já comentou os 2 primeiros, tá? Nós já comentamos aqui os 2 primeiros. O tecido epitelial, que tem a função de produzir substâncias, que são as glândulas, e tem a função protetora, que são a epiderme, a mucosa e a serosa. A epiderme que forra o corpo, as mucosas que forram os órgãos por fora, tá? Desculpa, a cavidade de órgãos, como a boca, como o esôfago, como o estômago, por dentro, tá? Por exemplo, quando a gente engole, o alimento vai passando por dentro do tubo. Então, ele entra em contato com o quê? Com a mucosa. Por fora desse órgão, né, na parte externa, aí ele também tem uma camada protetora, e essa camada protetora é uma serosa. Tá? Então, a gente tem a epiderme, que forma o corpo, a mucosa, que forma uma cavidade de um órgão, e a serosa, que forma um órgão interno, mas envolvendo por fora, certo? Então, esses aí são os tecidos conjuntivos, formam um conjunto. Tecido conjuntivo com função propriamente dita. O frouxo, o denso modelado e o denso não modelado. Tecidos conjuntivos que têm consistência rígida. Bom, então, esses tecidos conjuntivos que apresentam consistência rígida, eles são o tecido ósseo, que tem a matriz de cálcio, e o tecido cartilaginoso, que é extremamente resistente. Tecidos conjuntivos com propriedades especiais, ou seja, aqueles que têm funções bem importantes e diferenciadas, especiais, no corpo do indivíduo. Tecido mieloide, que produz células sanguíneas, a gente chama de medula óssea vermelha. Tecido adiposo, que é toda a região que tem a gordura. Tecido linfóide, que vai formar os órgãos do tecido linfóide, tá? do sistema linfático, que vai drenar líquidos, permitir com que o corpo consiga amadurecer as células de defesa. E o sangue, né, que é a função de transporte de substâncias, defesa do corpo, certo? Então, e armazenamento de água. É um tecido que tem bastante matéria intercelular, bastante água. Bom, então, para a aula de hoje, a gente analisa os tecidos conjuntivos, certo? Então, a gente analisa os tecidos conjuntivos. Tecido conjuntivo, os tecidos musculares. Quais são esses tecidos musculares? Então, o que é que a gente tem aí? Tecido muscular, primeiro, o nome da célula. Como é que a gente vai chamar essa célula? A gente vai chamar essa célula de miócito.
certo? Por exemplo, uma célula de gordura, a gente chama, do tecido adiposo, a gente chama de adipócito. Uma célula do tecido muscular, a gente vai chamar de miócito. Essa terminação significa célula, tá? E essa prefixação aqui, esse início da palavra, ele representa músculo. Então, a gente tem uma nomenclatura específica para a célula. Bom, então, a gente tem essa nomenclatura específica para a célula. Então, teremos assim, analisando a estrutura da célula, a biópsia que ela faz, qual é a função desse tecido muscular. A função dele vai ser uma função de contração, e a partir do momento que ele contrai, ele vai provocar uma coisa que a gente chama de movimento. A contração, gente, é sempre quando o músculo encurta. Tá? Então, a gente vê o movimento do braço, ele encurtou. Quando o músculo encurta, aí acontece a contração, e, consequentemente, olha o que acontece com a mão, ó, os dedos. Tá? Os dedos. Então, o que eu estou vendo? Estou vendo a musculatura movimentar, diminuindo, puxando, e ao mesmo tempo que ele vai puxando, como se tivesse uns cordões amarrados aqui, são os tendões, né? Que vão ligar, tá vendo? Isso aqui, ó, tudo isso aqui, esses aqui que vão passando, que a gente, quando faz o movimento, ele estica, isso aqui são os tendões. É um tecido conjuntivo, ele está ligando o músculo ao osso. Então, toda vez que eu faço esse movimento, ó, tá vendo agora? Agora é esse que está contraindo. Então, ele contrai, o que acontece? Estica, ou tensiona, na verdade, puxa e tensiona, e aí os dedos se estendem. Ou seja, a gente abre a mão. Se eu fizer o contrário, aí esse lado agora que está contraindo e puxando para baixo. Então, toda vez que um músculo contrai, ele vai provocar um movimento. Seja um movimento do esqueleto, seja um movimento do coração, ou seja um movimento do sistema digestório. Porque aí a gente tem 3 grupos de tecidos musculares. Tá? A gente tem os tecidos musculares. Então, colocando aqui de volta o slide, né, para a gente fazer a apresentação a partir do ponto onde a gente parou. Então, tem capacidade de sofrer contração, as contrações produzem os movimentos, e aí a gente tem como exemplo 3 tecidos musculares. Tecido muscular não estriado, liso, estão presentes nos vasos sanguíneos, na musculatura do intestino, do estômago, do esôfago, da bexiga urinária. A gente tem os tecidos musculares estriados, o tecido muscular estriado cardíaco, que ele tem contração involuntária mais rápida. O tecido não estriado, ele tem contração involuntária, ou seja, você não comanda, você não controla, e é um movimento lento. Você engoliu, o alimento vai descendo vagarosamente até chegar no estômago. Não tem como você fazer mais ele voltar, tá? Daqui, ele vai ter que descer. Você pode estimular um vômito depois, mas isso aí só se você quiser conversar comigo. Mas no momento que você faz a deglutição, ocorre a contração e ele vai empurrando lá para o intestino. Sequência. O cardíaco, por mais que você tente controlar para diminuir o batimento, para acelerar o batimento, e automaticamente tem que ser enviado, né? Já pensou? Você tem o controle do batimento cardíaco, que você esquece de bater o coração. Coração, esqueci de bater. Mandar você bater, ele se morre. Tem que ser algo involuntário. Não pode ser por controle de um indivíduo. Tem interferência de hormônios, tem interferência do tecido nervoso, mas, na verdade, você não controla, é automático. E o terceiro grupo de tecido é o tecido muscular estriado esquelético, que eles produzem os movimentos do esqueleto. A gente tem, por exemplo, o tríceps braquial, que é esse músculo daqui, ó, certo? Esse músculo daqui, ele faz a extensão do braço. A gente tem o bíceps braquial, que é esse músculo daqui, quando a gente faz o movimento, tá? Faz o movimento, ele diminui, ou seja, ele contrai. Tem um reto abdominal, o quadríceps femoral, tá? Que vai estar lá na coxa, no músculo da coxa. O reto abdominal é aquele que fica o tanquinho, né? Aquelas divisões laterais e tal. Então, cada músculo desse que se prende a um osso, até a própria língua, é considerado músculo esquelético. Por quê? Porque ela tem contração rápida e voluntária, apesar dela não estar presa necessariamente no osso. Ela está presa em músculos que se prendem aos ossos, tá? Mas ela não é necessariamente presa na estrutura óssea. Então, a gente tem todo esse conjunto de músculos, que é a maior parte dos músculos que a gente tem, com função de contração voluntária, que são os músculos esqueléticos.
O tecido nervoso são aqueles que têm a função de conduzir as informações nervosas para coordenar de diversas funções do corpo. Então, onde é que a gente encontra, basicamente, esse tipo de tecido? A gente vai encontrar esse tipo de tecido no cérebro. A gente vai encontrar na medula espinhal, certo? Que vai partindo do encéfalo, onde tem um cérebro, mas também tem cerebelo, tem ponto, tem buco, tem outras regiões. Eles vão se prolongando pela coluna vertebral e se distribuindo através de nervos. Aí muita gente confunde isso daqui com nervo. Não, isso aqui é tendão, certo? Isso é tendão. Nervo é uma coisa relacionada com o tecido nervoso, que é aquela que vai receber informações do corpo, sensação de frio, sensação de dor, a audição, tá? Que recebe lá no ouvido interno, a visão, que tem as células fotorreceptoras na estrutura interna do olho. Então, tudo que recebe as informações e leva para o sistema nervoso central, para depois ir para o cérebro e a gente interpretar, tudo isso aí é relacionado com nervos. Nervos é que ou eles trazem informações, ou eles permitem com que a gente leve essas informações para o corpo, tá? Para outras partes do corpo. Então, a gente tem aí, dessas funções, o principal tipo de célula é o neurônio. O neurônio que ele vai ter uma função de coordenar, passar a informação nervosa, né? Tem uma célula bem característica, ela tem algumas partes importantes, como, por exemplo, a gente chama de dendritos, são algumas terminações que essa célula tem, o corpo celular, onde tem o núcleo da célula, e o axônio. Ela vai receber informações nervosas pelo dendrito e vai passar para outra célula, para outro órgão, para outro tecido, através do seu axônio. Então, sempre recebe do dendrito e aí passa essa informação para um axônio. Certo? Então, essas daí são as estruturas que a gente tem de composição dessa célula nervosa. Após o momento em que são formados, os neurônios não sofrem divisão, assim como os miócitos, tá, gente? É importante lembrar disso daqui. Os neurônios, eles não sofrem divisões a partir do momento que o indivíduo se forma. É por isso que qualquer lesão no tecido nervoso, ela não tem uma recuperação natural. Você pode até fazer um tratamento com um tipo específico de célula, que a gente chama de célula-tronco, para ver se esse tecido melhora, se esse tecido restabelece, e também as células musculares. Elas não são reconstituídas a partir do momento que elas sofrem algum tipo de lesão, tá? Uma ruptura, uma perda muscular. O músculo pode aumentar de tamanho, é diferente. Ele aumenta de tamanho porque a célula cresce, mas quando se perde célula, ela não se restabelece. Beleza? Bom, então, a partir do momento que os tecidos são organizados, esses tecidos organizados vão originar o que a gente chama de órgãos. O exemplo de órgão, coração. Então, por que a gente vai dizer que o coração é um órgão, tá, gente? O que ele tem de tecidos? Ele tem um tecido muscular estriado cardíaco, é o principal, é o mais volumoso, mas não é a única parte que ele tem, certo? É o principal tecido que ele tem. Só que para ele começar a contrair, ele tem que receber estímulos. Então, ele tem que apresentar tecido nervoso. Ele precisa ser protegido. Então, ele precisa de tecido de revestimento, tecido epitelial. Ele precisa de nutrição. Então, se ele precisa de nutrição, ele tem a necessidade do tecido sanguíneo chegando nele. Então, para esse músculo funcionar, para esse músculo estriado cardíaco funcionar, ele precisa estar isolado, ele precisa receber informações de contração, para que ele vá sempre contraindo, e ele precisa ser nutrido o tempo inteiro. Ele precisa drenar, que líquidos sejam drenados dele ou que haja um processo de defesa específico. Então, ele precisa de tecido linfático. Então, na verdade, esse coração, né, como a gente chama, o coração que é o que a gente vai definir como órgão, por que ele é um órgão? Porque ele é um conjunto de tecidos. Aí o cara diz, então ele tem função de contrair, função de nutrição. Não. Ele é um órgão que tem uma função de bombear sangue. O tecido muscular tem função de contrair. O tecido epitelial tem função de revestir. O tecido nervoso, função de conduzir informações. Sanguíneo, nutrição. Linfático, drenagem. Mas o coração, ele tem cada uma das funções? Não. O coração tem a função de bombear. Então, como ele tem a função de bombear, a gente diz que eles são formados por um grupo que interage para uma função.
Então, o coração é um órgão, porque ele é formado por um grupo de tecidos. Qual é o grupo de tecidos que a gente tem? Esse, por exemplo, esses 5 aqui. E eles interagem para uma função. Qual é a função que ele interage? Bombear o sangue. E assim com o encéfalo, é assim com o pâncreas, é assim com o fígado, certo? Então, são estruturas que têm um tecido mais abundante, mas ele precisa que outros tecidos cheguem a... Desculpa, eu falei algumas glândulas aí, mas aí você tem os ossos, você tem o dente, você tem o olho. Então, cada estrutura dessa representa um órgão, porque ela é um conjunto de tecidos que interagem para uma mesma função. Aí, quando esses tecidos, esses órgãos interagem entre si, eles vão constituir o sistema. Então, um exemplo de sistema circulatório. Lembra que eu falei do coração agora. O sistema circulatório tem como órgão, por exemplo, o coração. Ele precisa bombear. Ele bombeia de cima, joga o sangue para baixo, ele bombeia de baixo, faz com que o sangue saia do coração por um conjunto de vasos que a gente vai chamar de artérias. Essas artérias vão sofrer pressão, por isso que a gente chama de pressão arterial, e aí vai sofrendo pressão e distribuindo para todas as partes do corpo. Só que quando chega lá, o sangue faz a função dele, que é a troca de substâncias, e depois ele tem que voltar para o coração. O lugar onde ele troca são estruturas que a gente vai chamar de capilares. E quando esses capilares fazem a função de troca de substâncias, o sangue ele volta para o coração. Aí ele já volta por meio de veias. Então, observe, o coração, a função dele é bombear. Tá? É bombeando o tempo inteiro, trocando aqui, tá, os movimentos mais acelerados. Vai precisar dos vasos sanguíneos, que são as artérias, para levar sangue do coração. Vai precisar dos capilares, que é um vaso bem fininho que permite as trocas de substâncias. E vai precisar das veias que retornam para o coração. Então, cada um desses conjuntos de componentes tem funções específicas. Então, eles são órgãos. O coração é um órgão, a artéria é órgão, o capilar é órgão, a veia é órgão. Mas eles, em conjunto, interagem para uma função. Um tem a função de bombear, outro de conduzir para fora do coração, outro permitir a troca e outro fazer com que o sangue volte. Mas eles interagem para uma função, que é fazer o sangue circular pelo corpo. Tá? Então, a gente tem função do sistema circulatório, permite a circulação sanguínea pelo corpo. Portanto, sistema representa o conjunto de órgãos que interagem para uma função. E a partir do momento que esses órgãos interagem, tá? Formando sistemas, os sistemas também têm que interagir, e esse sistema interagindo vai constituir o corpo humano, o corpo do indivíduo vai constituir o organismo. Então, por exemplo, assistir aula é uma coisa que todo o corpo vai precisar. Então, você precisa da visão, que faz parte do sistema dos órgãos dos sentidos, do sentido do corpo, que é o sistema nervoso, que vai permitir que você tenha percepção visual, percepção sonora, mas vai precisar do cérebro interpretar tudo isso, vai precisar que o cérebro seja nutrido, então precisa de sistema circulatório distribuindo sangue pelo corpo, vai precisar de nutrientes para que seu corpo funcione nesse momento, então você precisa do sistema digestório, precisa de oxigenação o tempo inteiro para poder liberar essa energia para o corpo, e a partir daí você eliminar o gás carbônico, então precisa do sistema respiratório, e tudo que você faz no corpo sempre vai produzir algum resíduo. E esse resíduo dessas atividades todas que você está fazendo aí, se esforçando para poder acompanhar essas aulas, vai precisar sair do corpo, não pode ficar. O que é tóxico tem que ser jogado fora. E é jogado fora pelo sistema renal, tá? Quando a gente fala sistema excretor, são os rins, a bexiga, os ureteres e a uretra, que é que vai eliminar a urina para o ambiente externo. Então, eu preciso da movimentação aqui para gesticular, e vocês aí, se quiser anotar um negocinho, coçar a cabeça, tal, segurar a pálpebra para o olho não dormir nessas aulas. Então, nesse caso aí, você está precisando de todo o conjunto. E isso daí é o que define o sistema. É a integração, a relação entre todos os sistemas para que o organismo funcione bem. Quando um desses sistemas não está funcionando bem, aí é uma reação em cadeia, né? Vai prejudicando outros sistemas até que o corpo pare de funcionar como um todo, tá? Levando a pessoa ao óbito, por exemplo, certo? Então, esses aí são todos os temas que a gente precisa e que vocês precisam acompanhar direitinho para poder
finalizar esse assunto do capítulo 4, certo, gente? Então, eu mando depois a foto desses slides, porque nem todos têm a condição de o tempo suficiente, por exemplo, de internet para poder assistir uma videoaula que, por mais que a gente tente fazer ela rápida, mas ela sempre demora um pouquinho mais, em torno de 30 minutos. E aí eu mando para vocês para facilitar a interpretação. Depois, se vocês quiserem, pode passar para o caderno de vocês, mas não precisa mandar para mim só quando eu pedir, certo? Para não dar muito trabalho para tudo, beleza? Então, encerro aqui o capítulo 4 encerrado. Semana que vem, aí eu oriento alguma atividade para a turma, bem específica, bem organizada, para que complete esse assunto, certo? Então, valeu, gente, tchau, e até a próxima aula.